Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 7 a 12. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 2 de abril de 2023. Hoje é domingo e é um domingo especial no calendário cristão. Hoje é domingo de Ramos. Você sabe o que é o domingo de Ramos? Domingo de Ramos é aquele dia em que se inicia a Semana Santa, vamos dizer assim, né? É aquele dia em que Jesus monta num jumentinho que não era dele, um filhote de jumenta que já era capaz de suportar o peso, e ele entra em Jerusalém de maneira triunfal. E o que diz o Evangelho? Que conforme ele entrava, as pessoas iam colocando as suas capas no chão e as pessoas levantavam ramos de palmeiras, ramos de árvores, de folhas ali, e celebravam aquela entrada e diziam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, Hosana, é uma expressão de louvor, é uma expressão de glorificação. Então, domingo de Ramos é por causa disso, os ramos de palmeiras, de outras árvores que as pessoas sacudiam assim, acima da cabeça para celebrar, como se fossem as palmas, hoje. Então, é um dia muito significativo. Eu tenho até uma poesia sobre o domingo de Ramos, chamada Hosana, Não vou ter oportunidade de falar aqui, mas vou tentar colocar aí nas redes, e para quem me ouve nos dois grupos da meditação aqui, o do WhatsApp, o do YouTube, eu coloco aqui para vocês, tá bom? Então, esse domingo é um domingo especial também, dia 2 de abril, porque é aniversário da minha amiga, da minha irmã. Gente, amiga de mais de 40 anos. Hoje é aniversário da Bárbara. Ah, Bárbara, eu fico até emocionada. Deus te abençoe nesse dia, minha amiga, minha irmã. A Bárbara é a pessoa que falou de Jesus para mim e ela me mostrou que Jesus é verdadeiramente aquele que faz o impossível. E eu sei disso. Isso tem mais de 30 anos e a cada um desses anos, eu tenho visto o Deus que faz coisas impossíveis verdadeiramente. Uma delas é eu estar aqui nessa manhã falando com você. Então, Bárbara, hoje é teu aniversário.
Deus te abençoe de uma forma muito especial. E você, cujo nome eu não falei, que faz aniversário hoje também, nesse domingo, nesse dia lindo, Deus te abençoe nesse domingo de Ramos, tá bom? E que você se alegre, né? Como diz aqui o texto, que você, na força da glória de Deus, em toda perseverança e alegria e paciência, que você tenha alegria dando graças ao Pai, que capacita você a participar da herança dos santos na luz. Essa palavra é para você, Bárbara, para você que faz aniversário hoje. E essa palavra é para cada um de nós, você que está vivo e viva hoje aí, tá bom? Então, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. E o nosso versículo de abril. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. E aí, o texto que nós lemos de Colossenses, ele começa com a palavra isso. Isso vocês aprenderam de Epáfras. Isso o quê? Você que acompanha aqui a meditação, né, e sabe que eu sou professora, é importante. Se você abrir um texto que começa com isso, você tem que ir no que está escrito antes para entender o que é. O que é esse isso, o que eles aprenderam, que é o versículo, o que vocês aprenderam de Epáfras? O que é isso? Então, vamos lá. E também o verso 9, por essa razão. Que razão? Razão de quê? Então, é importante a gente ler antes. Paulo começa dizendo no versículo 3 do capítulo 1 de Colossenses o seguinte: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que o isso começa aqui, tá? E por essa razão também. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Essa é a comunidade lá de Colossos, né? Onde estavam lá os colossenses. Então, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Ou seja, Paulo não fundou essa comunidade. A palavra do Evangelho chegou até eles. Paulo agora está escrevendo uma carta para orientar, né? E o Epáfras estava lá como responsável, amigo de Paulo. Então, esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, eles ouviram, eles entenderam a graça de Deus na verdade, eles foram cheios desse amor de Deus e isso está se espalhando ali naquela comunidade, em toda aquela região. Aí sim vem o versículo 7. Isso, então, isso o quê? Esse amor, esse entendimento da graça de Deus na verdade, né? E essa forma como eles praticavam isso. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo,
o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito, tá? Então, é bonito, né? Você já pensou alguém escrever uma carta para sua comunidade de fé falando isso aqui? Olha, o amor de vocês está se espalhando. Vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. E eu estou sabendo disso porque a notícia está se espalhando aí de que vocês estão demonstrando amor por todo lado. Poxa vida. Por essa razão, por causa disso, dessa graça de Deus que eles entenderam, essa fé que eles têm, o amor que eles têm por todos os santos, né? A forma como eles estavam praticando a palavra da verdade do Evangelho. Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir, olha que oração, que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ah, meu irmão e minha irmã, essa é a minha oração por você, tá? Que você transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, porque dessa maneira, olha o que ele diz, você vai poder viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E assim, você, minha irmã, meu irmão, será fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória. A glória de quem? A glória de Deus, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que capacitou você a participar da herança dos santos na luz. Que essa palavra se cumpra na tua vida. E à medida que eu ia falando para você, que essa palavra também se cumpra na minha vida, nesse domingo de Ramos, né? Nesse domingo, dia do Senhor, em que a gente vai levantar as mãos, vai glorificar a Deus pela obra de Jesus Cristo. A gente sabe que naquele domingo ele estava entrando de maneira triunfal como rei em Jerusalém. Ele estava sendo recebido como rei. Mas, infelizmente, aquelas mesmas pessoas que fizeram isso, muitas daquelas mesmas pessoas, na sexta-feira seguinte, estavam gritando crucifica, né? Que eu e você não sejamos desses. Que eu e você continuemos levantando as nossas mãos, glorificando a Jesus, porque aquele que foi crucificado e morreu, no terceiro dia, ele venceu a morte. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele tomou as chaves de todo o mal. E o mal não pode agir se ele não permitir, porque ele tem as chaves nas mãos. Então, ele tem a chave da minha vida e da tua vida também. E tudo o que acontece, ele tem domínio. Que nesse domingo e nessa semana você pense nisso. Você já vai enchendo o teu coração da esperança da ressurreição. Levanta suas mãos pela fé e vai glorificando ao Deus que venceu a morte e que é capaz, né, de fazer com que todos nós também vençamos a morte. Nós que cremos nesse Jesus crucificado, mas que não ficou na cruz, que ele venceu aquela cruz. Tá bom? Vamos lá, vamos à meditação da nossa irmã Lohane. Ela é lá do Michigan, nos Estados Unidos, e ela coloca como epígrafe: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Eu gosto de bordado, diz ela. Pego um pedaço de tecido em branco e começo a colocar os pontos coloridos de acordo com o molde.
Não parece muito no começo, mas à medida que continuo trabalhando, surge uma imagem. Às vezes, eu coloco pontos no lugar errado, então eu tenho que desmanchá-los e bordar novamente. Eu continuo bordando até que o desenho esteja completo. Quando embarcamos em nossa jornada com Cristo, não temos ideia do que esperar. Somos como aquele pedaço tecido em branco, esperando que uma bela imagem tome forma. À medida que continuamos nessa jornada, o propósito que Deus tem para cada um de nós é gradualmente revelado. Começamos a ver a obra de arte que nos tornaremos. Discernir a vontade de Deus nem sempre é fácil. Alguns podem ter um vislumbre disso no início de nossa jornada e começar a persegui-lo. Outros podem precisar dar alguns passos para trás ou repensar a direção antes de entender os planos de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós. Podemos confiar que o plano de Deus tomará forma ao longo de nossa vida à medida que nosso relacionamento com Cristo cresce. Todos podemos estar confiantes de que Deus está trabalhando em nós. É isso aí. Vamos orar com a Lohane? Querido Deus, ajuda-nos a ser esperançosos e pacientes ao buscarmos o teu plano para nós. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para hoje: Deus tem um plano para mim. Oremos pelas pessoas que estão começando algo em sua vida. Meu irmão, Deus tem um plano para você. E segundo lá o texto de Isaías, são planos de paz e não de mal, para dar um fim que você deseja. Deixa eu ver se isso é Isaías mesmo ou é Jeremias 29. Porque é Jeremias 29. Jeremias 29, versículos 11, versículo 11. Ele tem planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nós nessa manhã maravilhosa, nesse domingo, dia do Senhor, domingo de Ramos, nós oramos pelas pessoas que estão começando algo em sua vida. Seja, Senhor, a caminhada cristã, seja, Senhor, um empreendimento, que o Senhor dera a criatividade antes para essa pessoa começar isso. Seja, Senhor, começando uma nova família a partir de um casamento. Seja, Senhor, um filho que está vindo e aí é um novo recomeço também. Seja, Senhor, o começo a partir de uma grande dor, Pai, um levantar. Ah, Senhor, que nessa manhã, cada pessoa que está começando algo em sua vida, Senhor, o Senhor possa abençoar, o Senhor possa revestir de graça, de poder, de misericórdia, de amor, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs que estão ao alcance da minha voz nessa transmissão, Senhor. Seja pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook, Senhor. Seja por alguém que replicou essa mensagem. Ó Deus, abençoa essa pessoa, Senhor. Abençoa, Pai, de forma especial nesse dia. E abençoa também a Bárbara, Senhor, e cada um dos aniversariantes deste 2 de abril. Abençoa de uma forma muito gostosa, muito especial nesse dia. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Excelente domingo de Ramos, excelente Semana Santa que está só começando. Deus te abençoe. Amém.